Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo quero te deixar bem atualizado sobre as coisas do Colorado com respeito a volantes. Thiago Maia e Wallace, dois nomes que nas últimas horas foram especulados no Colorado e é óbvio, eu tenho que aqui te deixar bem informado. Gente, vamos lá. Primeira questão é Thiago Maia. O Thiago Maia não veio para o Inter, deu um contratempo. O Inter tinha oferecido 2,5 milhões de euros, podendo chegar a 3. O Flamengo, segundo a versão colorada, queria 4, mas se chegou a um consenso seguinte, cara, o Thiago Maia quer ir, o Inter quer ele, tem 3 ou 4 milhões na mesa, vamos tirar o cara da concentração, ele não foi mais para o jogo em Manaus e depois lá para os Estados Unidos para fazer o restante da pré-temporada, porque ele iria ser negociado com o Inter. O problema, deu BO. O Inter garante que o Flamengo na última hora chegou com 5 milhões de euros na mesa. Se a gente colocar aqui os mesmos 4 milhões de euros que o Flamengo pagou lá atrás, davam 25 milhões de reais. 5 milhões de euros hoje dá 27. O Flamengo quer recuperar o valor que colocou no cara lá no começo, até porque o euro naquela época estava mais valorizado quando compraram ele da França. E isso está impedindo o negócio. O Inter está dizendo, olha, nós tínhamos ido por um caminho, o Flamengo inflacionou o negócio e assim a gente não vai fazer. Surgiram informações de que o Grêmio estaria interessado. Não é verdade, pelo menos negam na Arena. O Corinthians, também não é verdade. Pelo menos o presidente do Corinthians negou em entrevistas lá em São Paulo e para jornalistas da minha confiança. Então, cara, é Inter, Flamengo e Thiago Maia. É essa triangulação, é essa questão. Tanto é verdade que mesmo que o jogador ele voltou a treinar do Ninho do Urubu, já tinha se despedido lá de todo mundo, mas voltou pro CT, mas a informação das pessoas do Inter, calma, vai andar, deve dar, vamos lá, é mais difícil. Pô, a gente viu agora o que foi o Borré, né? Desde o Natal os caras estavam, eu sei que é difícil para algumas pessoas acreditar, mas tinham brindado a contratação, a gente sabe disso. E aí, cara, sempre pode aparecer um negócio, um percalço no caminho, mas tem horas que o negócio tá meio que irreversível. A tendência é que o Thiago Maia siga este caminho, que ele aconteça. Mas o Inter tá dizendo, cara, o Flamengo tá pedindo mais, nós não queremos pagar, o Corinthians e o Grêmio não vieram no negócio, então assim, o Inter vai chorar ainda para fazer 3 milhões de euros, que este é o valor que o Inter quer pagar pelo Thiago Maia, que fará em março 27 anos, e é um jogador de seleção olímpica, que é um jogador que sabe-se que é um baita de um primeiro volante, tem 27 anos apenas agora em março, teria 4, 5, 6 temporadas, se for o caso, com a camisa colorada. Então esse é o nome. Deu um contratempo? Deu, mas ainda há otimismo? Ah, é isso que eu preciso te passar. Se eu tivesse que apostar, ir lá brincar e me divertir, eu diria exatamente isso para você. Gente, mas nas últimas horas o nome de Wallace, lembra dele? O volante maravilhoso, surgido no Grêmio, campeão olímpico. O Thiago Maia começou aquela seleção olímpica como titular e depois o Wallace roubou a titularidade e até jogou mais que o Thiago Maia. Mas que o Wallace, que está na Udinese há 4 ou 5 anos, estaria interessando ao Inter. Na verdade, não é um negócio viável, eu diria que praticamente impossível. O Flamengo foi nos italianos e chegou a 8,5 de euros, podendo sonhar em chegar a 9, mas os caras disseram, é 10 de euros ou não tem negócio. E bateram o pé em 10 milhões de euros. Se o Inter está com dificuldade para pagar 3 pelo Thiago Maia, e vamos lá, é um valor para o mercado brasileiro até muito bom, não é tendência, não é provável, não é plausível que vai pagar 10 pelo Wallace. Mas aí eu digo, o Wallace é um cara que nem quer voltar para o Brasil, que tá com bons números lá e que provavelmente vai ser negociado no mercado europeu, tá? Para um outro time por lá, se não for ficar na Udinese, né? Fazendo uma projeção de saída. Mas aí eu te passo o seguinte, preciso tirar um bastidor e um elogio. O Internacional, quando foi fechar um negócio do Johnny, o Inter pegou um avião e foi para a Espanha, aproveitou que estava lá para fazer um negócio com o Betis, e um representante colorado foi falar com o Fernando, que não veio, todo mundo sabe por quê, tem questões familiares dele, foi um baita de um profissional, e estava acertado com o Inter, se não fosse uma tragédia familiar, ele estava aqui treinando o Beira-Rio, é jogadoraço. O Inter falou olhos nos olhos. O Inter fez o mesmo para tentar a situação do Wallace. Não necessariamente com o Wallace, mas quando o Inter foi, recebeu 109 milhões de reais da Liga e vendeu os 20% de direito de TV pelos próximos 50 anos, o Inter pagou várias contas. O Inter foi até o Udine, sentou com os caras da Udinese para pagar dívidas do Nico Lopes e do Edenilson. E lá nesta renegociação falou sobre o caso Wallace. E depois entrou em contato com o staff do jogador, tentou mexer pauzinho se tinha chance. Não vai conseguir, é praticamente impossível, mas fica um elogio. O Inter foi para negociar o Borré olhos nos olhos, o Inter foi para negociar o Arangues, o Inter foi para negociar o Ener Valencia e o Inter foi para negociar mesmo os caras que não dão certo, tipo o Fernando por conta de uma tragédia e agora o Wallace. Ah, não deu certo, mas o Inter tá fazendo certo. Isso é muito bacana de ver os caras trabalhando para fazer. E ó, só foi vazar o Wallace agora.
mas o Inter teve lá. O Fernando só vazou quando a gente soube que o Fernando estava vindo, que disse, ó, desde outubro o Inter já estava trabalhando, já tinha ido na casa do cara. Isso conta muito. E o Wallace, mesmo que não dê certo, é uma baita sacada da direção. Tentar pelo menos. Não vai dar sempre certo, nem todo Borré vai ser contratado, mas o Inter trabalhou e é preciso reconhecer aqui. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.